Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Quem está falando com vocês aqui é o professor Alírio. Eu estou momentaneamente substituindo o professor Rômulo e vamos dar prosseguimento ao que antes ele tinha dado em sala de aula, tá bom? Pessoal, abram aí a apostila de Química na página 153, capítulo 12. Esse capítulo fala da estrutura atômica. Então, qual é a proposta desse capítulo? Nós vamos entender de fato como é um átomo, tá? A priori eu quero explicar a nomenclatura átomo, tudo bem? Então vamos lá. De acordo com John Dalton, que foi o primeiro a falar sobre estrutura atômica, de acordo com ele, átomo é uma partícula, é uma nomenclatura de uma partícula que vem do grego, que significa A é sinônimo de negação, não, e tomos significa de visível. Então, de acordo com a nomenclatura do átomo, o átomo nada mais é do que uma partícula não divisível. Hoje nós sabemos que de fato isso não é verdade, né? A ciência evolui, os estudos evoluíram e nós sabemos hoje que o átomo ele é sim uma partícula divisível. Ah, Lírio, então se o átomo é divisível, então a nomenclatura átomo para aquela espécie é errada? Sim. Por quê? Porque o átomo é sim uma partícula divisível. Então vamos lá, pessoal. A priori, o átomo ele divide-se em duas grandes partes. Todo átomo ele vai ter núcleo, tá bom? Núcleo, e ele vai ter eletrosfera, tá bom? Então vamos lá. A primeira divisão que a gente pode ter do átomo, um núcleo e sua eletrosfera. O átomo ele apresenta cargas positivas e cargas negativas. Essas cargas positivas nós vamos chamar de prótons. E as cargas negativas presentes no átomo, na estrutura atômica, nós vamos chamar de elétrons, tá bom? Então, o núcleo atômico, pessoal, ele vai ser composto por nêutrons e prótons, tá? Que justamente são as cargas positivas presentes no átomo. Então, os nêutrons e os prótons, eles vão estar presentes na estrutura do átomo, no seu núcleo atômico. Lembrando, pessoal, o núcleo é onde nós vamos ter a massa do átomo. Todo átomo ele tem sua massa, tá bom? E essa massa atômica, ela é encontrada no núcleo atômico, beleza? Então, falou em átomo, a primeira divisão que nós vamos ter em mente, nós vamos ter o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, nós vamos ter presença de nêutrons e prótons. E na eletrosfera, de acordo com o princípio químico que nós vamos conhecer como princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que na eletrosfera é onde há a maior probabilidade de nós encontrarmos elétrons. Que elétrons nada mais são do que o quê? Cargas negativas. Então, vejam, o átomo ele compõe estruturas que têm cargas positivas e estruturas que têm cargas negativas, tá bom? Então, vamos lá. E toda massa atômica, se você quer pesar um átomo, o átomo, o seu peso vai estar todo contido no seu núcleo, que é a somatória de quê? De nêutrons mais prótons. E ao redor do núcleo, nós vamos ter um espaço vazio, que nós vamos chamar de eletrosfera, que de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, eletrosfera é a região do espaço, ou seja, a região atômica, onde há maior probabilidade de nós encontrarmos quem? Elétrons. Então, de uma forma ilustrativa, nós podemos ter o núcleo atômico, tá? E ao redor desse núcleo atômico, nós vamos ter o quê? Vamos ter elétrons girando, compondo a sua eletrosfera.
Beleza? Então, essa seria uma forma ilustrativa de um átomo. Tudo bem? Pessoal, os átomos, eles estão dispostos na tabela periódica, né, em forma de elementos químicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Os elementos químicos que nós vamos ter 7 famílias da tabela periódica, né? Família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tudo bem? Então, sempre que nós falarmos em tabela periódica, nós vamos falar sobre a organização dos átomos. Os átomos, eles estão dispostos na tabela periódica com seus elementos químicos. Família 1A é a família dos metais alcalinos. Certo? Família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Né? Família 3A, nós vamos ter a família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A, família dos calcogênios. E família 7A, família dos halogênios. E por fim, família 8A, que são os elementos que compõem toda a configuração eletrônica já certa, que seriam os gases nobres. Tudo bem? Então, essa organização, ela é fundamental para quê? Para que a gente possa alocar os átomos de acordo com a sua estrutura nuclear e de acordo com a sua eletrosfera. Por quê? Porque na eletrosfera nós vamos ter o quê? Elétrons. No seu núcleo nós vamos ter prótons. E existe uma relação entre elétrons e prótons, entre núcleo e eletrosfera. Essa relação entre núcleo e eletrosfera é o que vai dar a característica de cada átomo. Então, os átomos da família 1A, 2A e 3A, eles apresentam características de metais. Os elementos da família 1A, 2A e 3A, eles apresentam características de metais. Os elementos da família 4A são os elementos mais dispostos na Terra. Afinal de contas, o principal elemento a ser encontrado em quase todos os componentes químicos é o carbono. Beleza? Então vamos lá. O carbono, ele é tido, a família do carbono é tida como família dos semimetais. Tá? Então, família do carbono, família dos semimetais. Semimetais são aqueles compostos químicos que não são metais, mas que adquirem configuração dos metais. Elementos da família 5A, 6A e 7A, nós vamos entender esses elementos aqui, ó, família 5A, 6A e 6A, como família dos grupos dos não metais. Ou então, a apostila de vocês traz como A metais, né? E por fim, família 8A, que a família 8A, ela dispensa classificação. Como o próprio nome dela já diz, ó, são nobres. Então, os elementos da família 8A são os elementos nobres. Beleza? Então, pessoal, ó, entenda uma coisa. Existe uma logística quando você vai classificar um átomo.
A identidade de um átomo, pessoal, está diretamente ligada ao seu número atômico. Então, toda vez que nós falarmos em átomo, nós temos que falar sobre o número atômico. Por quê? O número atômico nada mais é do que o RG atômico, é o CPF atômico. E esse número atômico, ele pode ser subdividido, né? Nós vimos, classificações dos metais, semimetais, não metais e gases nobres. O que vai classificar esse elemento de acordo com sua característica de transferência ou não de elétrons, condução ou não de corrente elétrica, passagem ou não de corrente elétrica, vai ser o seu número atômico, tá bom? Por quê? A partir do momento que você distribui o seu número atômico, o número atômico de um átomo, você vai poder classificá-los, né? E como é que eu faço, professor, para distribuir um número atômico? Para nós distribuirmos o número atômico, que é a identidade de um átomo, nós vamos ter que ter conhecimento do diagrama de Linus Pauling. Diagrama de Linus Pauling, tá? A apostila de vocês aí vem trazendo os níveis de energia, e os subníveis energéticos. Nós sabemos que o diagrama de Linus Pauling, ele não compreende apenas níveis e subníveis de energia. Nós temos níveis, subníveis, temos números quânticos e temos spins. Só que números quânticos e spins, por enquanto, não é interessante nós aprendermos. Vamos nos deter aos níveis e subníveis de energia, tá bom? Pessoal, vocês viram que eu tinha copiado aqui para vocês. Nós temos 8 famílias dispostas na tabela periódica. Então, nós também vamos ter 8 níveis de energia, tá bom? Que seria o K, L, M, N, O, P. Opa, deixa eu botar melhor aqui. Deixa eu dispor aqui melhor para vocês. Níveis de energia, tá? K, L, M, N, O, P, Q. Pessoal, os níveis de energia, eles são infinitos, tá bom? Então, quando nós falarmos em níveis de energia, eles são disposições elétricas infinitas. E por que nós só vamos estudar os 7 níveis de energia? Porque esses 7 níveis de energia aqui, eles já compreendem a tabela periódica como um todo. Mas, professor, você falou que tinha 8 famílias na tabela periódica. Então, está faltando mais um nível eletrônico. Não, tá não. Os níveis eletrônicos, eles dizem respeito a uma distribuição de elétrons para que os átomos possam ou não interagir com outro átomo. Eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Das 8 famílias que nós temos na tabela periódica, uma delas já é completa, ou seja, uma dessas famílias não tem a necessidade de fazer ligações químicas, de formar compostos químicos, que é justamente quem? Os gases nobres. Os gases nobres, eles já têm sua configuração eletrônica completa, então não tem necessidade de fazer ligação química. Já o restante dos elementos químicos da tabela periódica, eles têm uma necessidade de ligar-se. Por quê? Entenda uma coisa, pessoal. As 7 primeiras famílias da tabela periódica, 1A, 2A, 3A, 4A até a 7A, são compostas de elementos instáveis, tá bom? São compostas por átomos instabilizados. Se eles são átomos instabilizados, isso quer dizer que eles têm a necessidade de buscar uma estabilidade química. Essa estabilidade química só é possível quando nós temos conhecimento dos níveis e subníveis energéticos, para que a gente possa completar
esses elétrons que faltam no átomo para que o átomo busque uma estabilidade química. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Níveis K, L, M, N, O, P, Q, certo? E os subníveis. Subníveis energéticos. Os subníveis seriam o S, o P, o D e o F. Tá bom? Então, esses 4 subníveis energéticos aqui, eles estão dentro dos níveis de energia. Se você for olhar aí na sua tabela, na sua apostila, você vai ver que o nível energia, o nível 1, que é o nível K, ele compreende 2 elétrons, certo? O L, 8, o M, 18, o N, 32, O, 32, o P, 8 e o Q, 2. Tá bom? Então, professor, não estou entendendo. O que é que significa K, 2, L, 8, M, 18, N, 32 e assim subsequentemente? É porque cada nível de energia comporta uma certa quantidade de elétrons. Eu acabei de explicar para vocês. Lembra quando eu coloquei aqui, ó, que o núcleo tem o quê? Tem prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo nós temos o quê? Elétrons girando. Então, cada elétron gira em cima de uma órbita, tá bom? Você tem aqui, ó, o núcleo atômico. Aí, ó, nós vamos ter, ó, as órbitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que essas órbitas seriam a K, L, M, N, O, P, Q. Pessoal, veja, quando você pensa num átomo, você imagina um planetário, tá bom? Vamos lá fazer uma analogia entre a estrutura de um átomo e o nosso planeta. Nós temos planetas que giram ao redor do Sol, né? Plutão, Netuno, Urano, planeta Terra. Da mesma forma, nós vamos ter, ó, o núcleo e ao redor do núcleo, em cima de órbitas, que são níveis de energia. A gente não chama de órbita, chama de níveis de energia. Nós vamos ter também o que? Elétrons girando, tá bom? No K, nós vamos ter 2 elétrons girando ao redor do núcleo. No L, nós vamos ter 8 elétrons girando ao redor do núcleo. Então, no K, K2, L8, M18, N32, 32, P8 e Q2. Então, no nível K, nós temos quantos elétrons girando ao redor do núcleo? 2. No nível L, temos quantos elétrons girando ao redor do núcleo? 8. M18, N32 e assim sucessivamente. Só que, entenda uma coisa, em cima desses níveis aqui de energia, nós vamos também ter subníveis, que é onde de fato nós encontramos os elétrons. Lembrando, né? Lembrem-se de um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Você não pode dizer de fato que no elétron, na eletrosfera, existem elétrons. Isso é um princípio da incerteza de Heisenberg. Ele diz que a eletrosfera é a região do espaço onde há maior probabilidade de nós encontrarmos elétrons. E por que ele não afirma, mesmo nós sabendo que na eletrosfera nós vamos ter elétrons girando? Porque, pessoal, esses elétrons, eles podem mudar de níveis de energia, tá bom? Quando você estoura um fogo, solta um fogo virado de ano, que esse fogo emite luzes, nada mais são do que elétrons mudando de uma órbita para outra. Então, quando eles mudam de uma órbita para outra, ou eles adquirem ou eles liberam energia. E a energia que o átomo libera é uma energia luminosa. Tá bom? Então, quando você vê um fogo estourando
em coloração rosácea, nada mais é do que magnésio. Quando você vê um fogo estourando em coloração azul, nada mais é do que bário ali, amarelo, estrôncio e assim sucessivamente. Então, dentro dos níveis de energia, que nós vamos ter quantidades fixas de elétrons girando, nós vamos ter os subníveis. Que os subníveis nada mais é do que a capacidade que cada eletrosfera tem, cada nível da eletrosfera tem de carregar uma certa quantidade de elétrons. O subnível S, ele leva consigo 2 elétrons. O subnível P, ele leva consigo até 6 elétrons. O subnível D, ele leva consigo até 10. E o subnível F, no máximo 14. Pessoal, presta bem atenção. Ali, D carrega 10, né? Mas ele pode carregar 5? Sim. Pode levar só 1? Também. Ele pode levar 11? Não. No máximo 10. S pode levar 1? Pode sim. E ele poderia levar 3? Não. No máximo 2. Então, ó, presta bem atenção. Se o nível K, presta atenção aqui, ó, pessoal. Se o nível K tem 2 elétrons e 2 elétrons já cabem no subnível S, então o nível K só apresenta o subnível S. Tá dando para entender, pessoal? Vou repetir, ó. O nível K leva consigo até 2 elétrons, tá? O subnível S consegue carregar 2 elétrons. Então, no nível K só tem o subnível S. Já aqui no L, ó, o L tem quantos elétrons? Ao todo, 8, né? Então, se ele tem 8, ele leva S, que carrega 2 elétrons, e P, que carrega 6. Olha aqui, ó, 6 mais 2, 8. O subnível, um pouquinho apertado aqui, né? O nível M, ele vai carregar, ó, S, P, D, que seria, ó, 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Já o subnível N, ele teria o S, o P, o D e o F, que seria, ó, 14, F não é 14? 14 com 10, 24, com 6, 30, com 2, 32. Tá dando para entender? Aí, ó, subnível O, S, P, D e F, que seria também 14, 10, 6 e 2. Ou seja, 14 com 10, 24, com 6, 30, com 2, 32. O nível P teria apenas o S e o P. Por quê? Seriam 6 elétrons do P com mais 2 elétrons do S. Então, 6 mais 2, 8. E o subnível Q, que seria o último, carregaria consigo 2 elétrons, ou seja, caberia no subnível S. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Dá uma estudadazinha na apostila que fixa melhor esse assunto. Até mais, até a próxima.